Hoje nós vamos abordar a questão da extinção ou cessação do benefício de pensão por morte prevista na Lei de Benefícios 8.213 de 1991, assim como nós vamos mencionar as alterações que foram realizadas pela medida provisória 664 em relação a estas hipóteses de extinção do benefício de pensão por morte. Com as alterações implementadas pela medida provisória 664, hoje nós podemos considerar que o benefício de pensão por morte não é mais o benefício de natureza vitalícia. Isto porque existem poucas hipóteses em que este benefício será pago de forma vitalícia. Nós podemos mencionar, a título de exemplo, o companheiro, companheira ou o cônjuge que for considerado incapaz e impossibilitado de recuperação para exercer alguma atividade laboral. Nesta hipótese, o benefício de pensão por morte, quando da concessão, será o feito de forma vitalícia. Também o companheiro, companheira ou o cônjuge que possuir uma expectativa de vida considerado pelo IBGE inferior a 35 anos de idade também terá o pagamento do benefício de forma vitalícia. A questão da expectativa de vida é considerada pelo IBGE nos mesmos termos em que é realizado para o cálculo do fator previdenciário, hoje é empregado nos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição. Nós vamos mencionar aqui 5 hipóteses em que o benefício de pensão por morte é cessado de acordo com a Lei 8.213 de 1991, já com a atualização da medida provisória 664. Então, a primeira dessas hipóteses ocorre com a morte do pensionista. Então, o pensionista vindo a óbito, o benefício de pensão por morte será automaticamente cessado. É importante observar que este benefício não será transferido ou não será emitido em benefício dos dependentes deste pensionista que veio a óbito. Então ele faleceu, ele que era o beneficiário desse benefício de pensão por morte, ocorrendo óbito, o benefício é cessado e não é transmitido para os seus herdeiros e nem para os seus dependentes. A segunda hipótese acontece quando o filho menor atinge a maioridade previdenciária, porque a maioridade civil são aos 18 anos. Agora, a maioridade previdenciária para fins de pagamento do benefício de pensão por morte ocorre aos 21 anos de idade. Então, ao completar 21 anos de idade, o filho aí do segurado falecido acaba tendo cessado o pagamento do benefício de pensão por morte. A terceira hipótese em que o benefício de pensão por morte é cessado é quando a pessoa que é incapaz, é inválida e recebe o benefício de pensão por morte, se a Previdência Social e INSS em perícia considerar que essa pessoa recuperou a sua condição de trabalho, a sua capacidade laboral, o benefício de pensão por morte também é cessado. A quarta hipótese de cessação do benefício previdenciário ocorre com um deficiente mental e intelectual quando ele tem o levantamento da sua interdição. Geralmente uma pessoa tem a sua interdição decretada quando ela já é maior de idade e ela não possui condições mentais ou intelectuais de prover aí o regimento da sua própria vida. Então o juiz, analisando as questões de fato, os laudos e a situação da pessoa de que ela realmente não possui condições aí de gerir a sua vida, é nomeado aí um curador e esta pessoa tem a sua interdição decretada aí pelo juízo comum, pela justiça da família ou civil, pela justiça comum como geral. Então, se for detectado que essa pessoa obteve uma recuperação e esta interdição é levantada, ou seja, é cessada, é cancelada essa interdição e essa pessoa volta a ter a sua capacidade civil de uma maneira geral e completa e plena, o benefício de pensão por morte também é cessado nesta hipótese. E a última hipótese, que é uma hipótese que foi implementada pela medida provisória 664, é a questão de recebimento do benefício de pensão por morte temporariamente, ou seja, quando a expectativa de vida do companheiro, companheira ou cônjuge for superior a 35 anos de idade, ele não vai receber o benefício de forma vitalícia. Então existe uma tabela prevista na lei, no artigo 77 da Lei 8.213 de 1991, aonde tem aí um parâmetro de 3 a 15 anos de recebimento do benefício. O critério é simples.
Quanto maior a expectativa de vida ou quanto mais jovem for o pensionista, menor tempo ele receberá o benefício. Quanto maior a idade do pensionista e menor a sua expectativa de vida, por mais tempo ele vai receber o benefício de pensão por morte. Então, numa hipótese de uma pensionista bem jovem, de ter uma expectativa de vida superior a 55 anos, ela recebe o benefício de pensão por morte por apenas 3 anos. Isso aqui é apenas uma situação hipotética, não quer dizer que é real o que esteja previsto ali detalhadamente na lei. Apenas para exemplificar. Então, uma pensionista que seja bem jovem e receba o benefício de pensão por morte, ela vai receber por apenas 3 anos. Após o recebimento desses 3 anos, o benefício é automaticamente cessado. E assim sucessivamente, se a pensionista receber 6, 9, 12, 15 anos, vencido o prazo aí estipulado para recebimento do benefício de pensão, o benefício automaticamente também será cessado. É claro que existe na lei outras hipóteses de cancelamento ou cessação do benefício de pensão por morte, mas aí merece uma análise mais aprofundada e nós objetivamos aqui mencionar apenas as 5 hipóteses mais evidentes transcritas aí na lei para deixar mais claro a nossa explanação. Então, em outros materiais que nós vamos elaborar, nós vamos aí nos aprofundar na questão das hipóteses de cessação e também de indeferimento do benefício de pensão por morte, mas por hora, neste vídeo, para ele não ficar muito longo, nós achamos mais interessante mencionar apenas estas 5 hipóteses de cessação do benefício de pensão por morte.